Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida, aonde você estiver, indo para o serviço, que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Eu tenho uma palavra de Deus aqui em Mateus 5, 1 em diante, que o título diz: O Sermão da Montanha e as Beatitudes, né? Felicidade de quem desfruta da presença de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui Jesus abriu a sua boca, né? Subiu em uma montanha. Meu irmão, ali ele não tinha um microfone, ele não tinha uma caixa amplificada, entendeu? E tinha muita gente ali, muita gente que seguia Jesus. Para ouvir o quê? Para ouvir uma coisa diferente. Para ouvir um homem falar da palavra de Deus. Porque Jesus, ele tinha a palavra certa. Os fariseus não tinham. Na verdade, eles não tinham uma palavra de poder e sabedoria. Entendeu? Ele chegando ali naquele monte, ele observou tantas pessoas de sede da palavra de Deus. E hoje tem muitas pessoas assim, entendeu? Que tem a sede da palavra de Deus. Meu irmão, meu colega, eu quero te dizer, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus enquanto você tem a palavra de Deus em suas mãos. Que nós estamos vendo as coisas acontecendo. O mundo está uma situação complicada. E nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais, né? Vê aqui, ó, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Quantas pessoas estão pobres de espírito, né? Quantas pessoas têm tanto dinheiro, mas dentro dele está um vazio que não quer deixar Deus entrar dentro do seu coração. É mais fácil ir num psicólogo, num psiquiatra. Não estou te proibindo de você ir lá não, mas ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele falou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aqueles que abrem o coração para Deus. Deus, meu amigo, ele se apresenta para cada um que dá lugar. Entendeu?
cedeu lugar, ele entra dentro do seu coração, porque hoje tem muitas pessoas que estão tão duvidosos, será que Deus existe? Porque eu estou passando tantas lutas e aflições? Jesus, ele falou que nós ia passar aflições, não é só bonança não, entendeu? Olha a situação dos homens de Deus. José, né? Lá no Velho Testamento, sonhou, garoto novo, contou para os seus irmãos entenderam o sonho, por causa de inveja foi lá e vendeu ele. Passou a sua juventude no Egito, servindo Potifar. Depois, aí muitas pessoas conhecem a história, a mulher de Potifar ficou seduzindo ele, depois parou na prisão, e na prisão ele teve sonho, e depois dali ele foi ser governador do Egito, entendeu? Então nós vemos aqui que tem um processo, nós vivemos um processo todos os dias da nossa vida, todo dia vem luta, todo dia tem aflições, tem, o inimigo ele vem para querer atrapalhar, mas só que Deus está aí, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, você tem seu joelho, você tem sua boca para clamar a Deus, os seus joelhos, que eu quero dizer, para dobrar os seus joelhos no chão, entendeu? A sua boca para falar, meu Deus, ouve-me, enche o meu coração de paz, de alegria, tira essa tristeza que existe dentro do meu coração, entendeu? É isso que o Senhor quer tirar, a tristeza de coração de muitas pessoas que andam em tanto lugar, entendeu? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem tantas pessoas que vivem chorando, angustiado, amargurado, entendeu? Como eu falei, já bateu em tantas portas e não encontra paz, entendeu? Na religião você não vai encontrar paz, você vai encontrar paz em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo era um homem religioso, conhecia essa escritura. Eu já falei muitas vezes aqui, eu tenho que dar o exemplo dele, porque não só ele, os outros discípulos também, tá? Paulo, ele era praticamente judeu e romano e conhecia praticamente a palavra de Deus, mas não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele achava que o cristianismo era coisa errada, perseguir os cristãos, ajudava a matar os cristãos, entendeu? E aqui, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus vai te consolar. Se você crê, levanta a sua mão para o céu e fala, eu creio que Jesus vai me consolar, eu creio que Jesus vai tirar esse vazio do meu coração, essa angústia que está dentro do meu coração, Jesus vai tirar. É só você crer, meu irmão, é só você crer, minha irmã, que Jesus vai te consolar. Você não vai precisar de ficar gastando dinheiro para vários lugares não, para vários locais, que eu não vou falar aqui nomes, porque senão depois vão falar que eu estou sendo contra muitos tipos de coisas aqui. Mas você procura a verdade em Cristo Jesus. E ele falou aqui, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra que eu quero dizer é o céu, entendeu? O céu aonde nós vamos morar, ao lado de Jesus, entendeu? Ao lado daqueles que partiram com Cristo, que estão no seio de Abraão, louvando a Deus ali, estão lá.
Na parábola do rico e o Lázaro nós vimos lá que o rico estava lá sendo atormentado e Lázaro estava no seio de Abraão, na paz, na alegria, na nova terra, na nova Jerusalém. Será que a nova Jerusalém é só para os judeus? Não, é para nós também, gentil, pessoas estrangeiras. É para quem aceitou a Cristo Jesus. Eles não quiseram Jesus. Ele falou que o sangue inocente desse homem caia sobre a nossa cabeça, e caiu mesmo. Eles profetizaram, depois invadiram, não sei se foi Tito, invadiu lá Israel, destruiu tudo. A situação é assim, abandonar a Cristo. Nós recebemos Cristo de amor e coração. E aqui ainda, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça. A justiça de Deus não falha. A sede, a paz, esse é o amor, a justiça. Ter o amor de Deus, entendeu? Se você tem algum problema com a justiça na face da terra, também Deus pode te abençoar e você ganhar a sua causa. Mas aqui ele está falando sede de justiça, sede de justiça, sede de paz, sede de alegria, sede de amor, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a bondade de Deus, a felicidade, a paz, a alegria. É isso que nós precisamos ter na nossa vida: paz, alegria. Ter dinheiro é bom? Ter dinheiro é bom, mas tem muitos que não têm paz, não têm alegria, entendeu? Não tem felicidade. Tem uma melhor comida que tem na mesa, ele tem, mas muitas vezes o prato principal eles não têm, porque não quer dar lugar a Deus, entendeu? A minha esposa sempre fala assim: rico não gosta de pobre. É isso que ela fala, entendeu? E muitos ricos não querem saber de Deus, não. O Deus dele é mamão, o dinheiro. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui, mas eu quero te dizer, meu colega, você que é empresário, eu sei que tem muitos empresários que são cristãos. Você que é empresário, quer que a sua empresa cresça, quer ser abençoado por Deus, dá lugar a Deus. Deixa Deus entrar dentro da sua empresa, vai operar maravilha. Não estou pedindo aqui para você dar o seu dízimo, não. Aí é você e Deus, entendeu? Se eu for falar isso aqui, vai dar uma briga, né? Por outra parte, nós vemos que os discípulos ali em Atos em diante, eles dividiam tudo entre eles. Então, vamos entrar aqui na palavra de Deus aqui, ó. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. Tem tanta gente que tem o seu coração limpo, não tem, como diz, não tem ira, não tem ódio, não tem contenda. Por que será? Porque muitas vezes está de joelho orando, buscando a Deus, clamando a Deus, invocando o nome de Deus por uma nação melhor, invocando o nome de Deus para que as coisas andem nesta nação, porque nós vemos muitas coisas não andando. Por quê? Porque o povo não sabe se humilhar perante Deus. Pronto, é fácil. É simples. O povo só quer receber, mas não quer ir buscar a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É poucos pacificadores hoje que nós encontramos. Tem tantas pessoas iradas hoje,
tantas pessoas com ódio, essa pessoa precisa ser moldada, né? Paulo era irado, meu querido. Paulo era revoltado. Não só Paulo, entendeu? Eu estou falando aqui de um homem que foi transformado pelo Evangelho. Outros também. E outros também neste século. Mas eu estou dando exemplo da Bíblia. Tem tantas pessoas que não gostavam de cristão. Passava de um lado do cristão, não gostava. Por que será? Porque eles nasceram numa tradição falando, não vai ali porque protesta contra Deus. Essa daí era a mãe da minha esposa que falava. E depois ela para frente, ela se converteu. Então, nós vemos o que? O Espírito Santo que foi passar, ela ia na igreja para rir dos crentes, viu, minha esposa, viu? Para você saber, ficava rindo. Mas um dia o Espírito Santo de Deus entrou dentro do coração, moldou essa mulher. Para você ver como que é. Tem tanta gente que vai vai dentro da igreja para ver defeito, mas não olha defeito não, meu querido, olha para Cristo. Olha para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Se você encontrar aqui um homem bonito que vai falar bem eloquente, com português bem claro, quero te dizer, você vai olhar, vai ver o defeito meu todinho aí. Mas eu quero dizer, olha o que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. Ele falou aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória! Maravilha! Reino dos céus, a nova terra, a nova Jerusalém é para aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Quantos estão sendo perseguidos? Aqui dentro do Brasil já tem gente sendo perseguido. Tem irmão que vai pregar a palavra de Deus, daqui a pouco está apanhando. Está apanhando porque a pessoa acha que ele é o melhor. Não, nós somos melhor do que ninguém. O que é melhor é a palavra de Deus. Ele muitas vezes, quando começa a falar sobre o pecado, a falar da verdade, dói dentro do coração de muitas pessoas. E as pessoas não querem dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Quantos pastores nossos do Brasil estão pregando a palavra de Deus em outros países e dentro do Brasil, entendeu? Evangelistas, missionários estão passando fome. Quantos estão lá em outro país sendo mortos por causa da palavra de Deus? Tem país aí que você não pode mais nem andar com a Bíblia, não pode mais nem falar que é cristão, porque senão, se abriu a boca que você é cristão ou é católico, eles matam. Então vamos aqui, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado, né? Porque injuriarem, porque for perseguido pelo meu nome, Jesus falou. Mentindo, muitos mentindo, falando coisas erradas, certo? Que nós vemos, tem muitas pessoas no nosso meio que nem Judas, mas disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Por minha causa. Então, o cristão verdadeiro, ele é perseguido. Ele é perseguido em muitas coisas. Mas vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Você que está triste, eu quero te dizer, Jesus, ele quer te consolar. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a alegria, como diz aqui, exultai e alegrai-vos, porque o grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram tantos profetas, né? Antes de nós, perseguiram tantos missionários que vieram
dos Estados Unidos, de outros países para cá, mataram, porque vieram trazer, né, as boas novas de alegria para esta terra maravilhosa chamada Brasil. É maravilhosa porque eu moro aqui, porque você mora aqui. Você pode profetizar: minha nação é abençoada no nome de Jesus, e repreender todo o mal que não presta. É isso que você e eu temos que fazer: abençoar a nossa nação, abençoar os nossos governantes, entendeu? Tá uma briga, mas a sua obrigação é orar, falar: Jesus, faça conforme a tua vontade. Se for para permanecer, permaneça. Se não for, tira Jesus. Tira esses que não prestam. E ele vai tirar. Ele vai tirar aqueles que não prestam e vai colocar aqueles que estão lá, certo, no caminho do Senhor, louvando a Deus. Entendeu? Está aqui a palavra de Deus. Que Deus possa confortar o seu coração. Entendeu? Ontem eu estava meditando nesta palavra e o Senhor tocando no meu coração. Entendeu? Quantas pessoas estão vazias de Deus? Você sente que está vazio de Deus? Você sente que não encontra paz? Já bateu em tantas portas, meu amigo. Jesus, ele quer entrar dentro do seu coração. Ele quer trazer alegria para você, para a sua família, paz, amor. Entendeu? Porque tem muita gente que não tem isto, que foi falado aqui, ó. Jesus, ele falou, como eu falei para você, ele pregou para multidões. Multidões ouviu a palavra de Deus. E ele está te ouvindo. Basta você abrir o seu coração para ele. Jesus, ele te ama. Jesus me ama, Jesus ama você. E ele quer te abençoar cada vez mais. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai eterno, Santo Espírito de Deus, venha, Senhor, abençoar esta pessoa, Pai eterno, que tanto necessita, Senhor, de paz, alegria, Senhor, felicidade, ó Senhor. Essa pessoa, Senhor Jesus, bate em tantas portas e não encontra paz, ó Senhor. Essa pessoa, Senhor Jesus, fica atormentada, Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito maligno, toda obra contrária, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua unção, ó Pai. Jesus tremendo e fiel, vai derramando da tua glória. Pai querido, Pai de amor, Pai de eternidade, o Senhor falou, Senhor, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, ó Pai. Consola essa pessoa, Pai. Consola essa pessoa que está doente, Pai. Cura essa pessoa para a tua glória, Pai. Já gastou tanto dinheiro, Senhor Jesus, na medicina e não encontra a solução, não encontra a cura. Jesus, seja a cura para esta pessoa, Pai. Pai de amor, Pai de eternidade, que o Senhor manifesta a tua unção, ó Pai. Jesus, Jesus tremendo e fiel. Ah, Pai eterno, o Senhor consolou quantas pessoas, consolou tantas pessoas, Senhor. E está consolando hoje, ó Pai. Consolou tantas pessoas que sofreu no passado, ó Pai, e que sofrem hoje, Senhor Jesus. Quantas pessoas são perseguidas por causa da tua palavra, Senhor, mas não nega a fé. Jesus, manifesta a tua unção e abençoa os nossos missionários, abençoa os nossos evangelistas, os nossos pastores, os nossos governantes, ó Pai. Abençoa a nossa nação, ó Pai. Repreendendo, Senhor, dentro dessa nação toda a potestade do maligno, ó Pai. Repreendendo, Senhor, todo espírito das trevas, Pai. Todo espírito das trevas eu mando lá para o inferno em nome de Jesus. Jesus, derrama da tua graça, Senhor Jesus. Vai visitando, Senhor Jesus, a cada um para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.
Que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais. Meu amigo, minha amiga, leia a palavra de Deus. Não conseguiu entender? Fala, Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra. Ele vai revelar a palavra para você, entendeu? Ouça pregadores que falam da verdade, e Deus vai abençoar a tua vida cada vez mais, tá? Um grande abraço a todos. Deus possa te abençoar neste dia. Deus possa abençoar a sua empresa. Deus possa abençoar tudo que você faz no nome de Jesus. Aonde você colocar a mão, prospere em nome de Jesus. Grande abraço a todos.